Brasil tem participação atuante em pesquisas e projetos oceânicos. E o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações apoia várias iniciativas, como pesquisas internacionais e até a Olimpíada Brasileira do Oceano. Para trazer detalhes dessas ações, a gente conversa com o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Paulo Alvim. Boa noite, ministro. Boa noite, Mariana. Ministro, vamos começar falando do porquê a ideia de investir em pesquisa em oceanos, qual é a importância disso? Veja bem, nós temos no planeta mais água do que terra. Quem faz essa integração? Os oceanos. Então ele integra, né, todos os ecossistemas. E ele em si é um ecossistema muito relevante, né? Então nós estamos falando de algo que está, no caso brasileiro, é só ver o tamanho da nossa costa. Ele impacta, mas mais que isso, ele é um objeto de desejo, porque talvez o mar seja a grande fronteira para a pesquisa científica e tecnológica. Temos tudo por fazer, mas também tem uma oportunidade, né, de geração de riqueza a partir dos oceanos. Por isso que a gente precisa não só conhecer, e aí a pesquisa científica tem um papel fundamental, cuidar, né, e aí é uma relação muito forte com as ações de meio ambiente, mas principalmente como a melhor forma, de forma sustentável, poder explorar. Agora, ministro, um projeto entre Brasil, Estados Unidos e França, a rede de boias ancoradas para previsão e pesquisa no Atlântico Tropical, está completando 25 anos. O que é esse projeto? Explica para a gente. Veja bem, na sigla em inglês, esse projeto tem um nome interessante, Pirata, porque pirata leva ao mar, né? Mas o que significa, como você bem falou? É um conjunto, uma rede de boias, né, espalhadas no Atlântico Tropical, né, num processo de cooperação internacional. Por que a cooperação internacional? Porque permite, né, o uso de cientistas praticamente do mundo inteiro para trabalhar com essas informações. São 18 boias distribuídas no Atlântico Tropical, onde o Brasil, é responsável pela gestão, pela manutenção, pela busca das informações em 8. Então, olha o peso do Brasil nesse projeto, né? Mas mais que isso, é um investimento que você transborda para todo o planeta, porque nós estamos falando de tempo, clima, onde a pesquisa contribui para modelagem de modelos de previsão, para modelagem de processos de cuidar bem dos oceanos, das águas dos oceanos. Agora, foi realizada uma reunião, né, de especialistas desse projeto aqui no Brasil, em Pernambuco. E aí, qual foi o resultado? Veja bem, a gente avança muito, cada vez mais. Um projeto de 25 anos já demonstra o seu sucesso. Um projeto que tem uma característica que é não olhar apenas para o olhar da ciência, mas como isso transborda para a sociedade. Como eu falei, nós estamos falando de contribuições para a previsão, né? E aí tem o dia a dia do cidadão, para as mudanças de clima, que tem tudo a ver com a evolução dos impactos ambientais. Ou seja, ele trabalha com a informação cotidiana desses ecossistemas, mas que impactam na vida do cidadão. Essa é um pouco a reflexão que está se fazendo. E ela contribui pelo avanço nas modelagens matemáticas, nas modelagens de como isso pode contribuir para a segurança, e aqui tem um aspecto importante. Quando a gente trabalha com previsão, você está falando de desastres naturais, como é que você pode se antecipar esse tipo de coisa. Ou seja, o impacto do pirata é muito significativo. É toda uma cadeia, né, É ministro? toda uma cadeia, com pesquisadores de diversas áreas do conhecimento. Ministro, o projeto é desenvolvido por 3 países, né? E qual é a participação do Brasil? Como eu falei, nós temos a responsabilidade de 8 das 18 boias que estão espalhadas no Atlântico Tropical. Além disso, nós investimos cerca, nesse momento, 2 milhões, porque isso tem custo, isso exige troca de informações, isso exige profissionais capacitados e qualificados. O senhor até já mencionou aí alguns eventos que vêm, né, do oceano, que tem impacto na vida das pessoas. E aí queria que o senhor falasse então um pouco mais sobre como os dados desse projeto, levantados por esse projeto, ajudam a definir as políticas de controle de aquecimento global, mudanças climáticas. Ou seja, ele subsidia um processo de tomada de decisão, principalmente de previsão. Então ele contribui para, por exemplo, algumas medidas de defesa civil, algumas medidas de agricultura, né? Ou seja, tem um impacto muito significativo. E na possibilidade de se antecipar aos efeitos de mudanças climáticas. Ou seja, a contribuição é um instrumento de pesquisa científica preditivo, mas que contribui muito para as ações de futuro. Inclusive as ações
para o Brasil, inclusive, né? Em relação à Com agricultura. certeza. Tudo isso. Eventos que têm se tornado cotidianos em algumas regiões do Brasil. Eu vou citar o caso específico de Santa Catarina, que tem tido vários impactos, né, de mudanças climáticas muito significativas. Instrumentos de pesquisa como o Projeto Pirata, ele contribui significativamente para a defesa, mas mais que isso, a ciência conhecendo e como contribuir para evitar problemas de danos da natureza, coisas desse tipo. Agora, levantar os dados é só uma parte do processo, parte. né, ministra? Eu preciso disponibilizar eles justamente para que os cientistas façam a outra parte do trabalho. Isso é feito? Isso é feito. Essas informações são disponibilizadas para os... Vamos dizer, você falou que a cooperação é de 3 países, mas isso acaba transbordando para outros pesquisadores e, com isso, né, mais países se beneficiam desse conjunto de informações que são disponibilizadas. A ciência trabalha em prol da sociedade e é fundamental que a informação científica chegue em benefício de todos, mas isso também envolve a participação de pesquisadores de várias regiões do país e do mundo. Ministro, o senhor já falou aí numa parte dos investimentos que são feitos aí pelo Ministério, isso também inclui a capacitação de cientistas? Sim, tem o esforço de qualificação, que muitas vezes no caso brasileiro a gente faz isso de forma complementar, principalmente com chamadas do CNPq, ou seja, tem todo um esforço. Essa é uma área que tem crescido cada vez mais, até por conta dos impactos de mudanças climáticas, né? Ou seja, a necessidade de cada vez mais ter profissionais qualificados, preparados para atuar em diversas instituições, em diversos momentos, né, do impacto efetivo das mudanças climáticas. No caso brasileiro, isso é muito importante, quero ressaltar, pelos impactos no dia a dia das cidades, o impacto no dia a dia das atividades, principalmente no meio rural. Pois é, na agricultura principalmente, né, que a gente vem batendo recordes de safra, mas as mudanças climáticas impactam muito a agricultura, podem interferir nisso, né? Deixa eu fazer um comentário adicional. Eu acho que quando a gente pensa na agricultura, a agricultura brasileira, ela é o que é hoje, fruto de muito conhecimento científico e tecnológico. E cada vez mais a gente precisa ter informações de outras áreas de conhecimento, como a meteorologia, como a questão de defensivos, de fertilizantes, de insumos, dentro de uma estratégia de garantir produtividade, mas principalmente sustentabilidade. A produção agrícola brasileira é sustentável e o mundo cada vez mais se apercebe disso. E tem muita tecnologia também. E muita tecnologia embutida. Se nós lembrarmos que há 50 anos atrás nós éramos importadores de alimentos e hoje a gente alimenta 1 bilhão de pessoas no mundo, e a perspectiva para os anos que a FAO faz, para os anos 50, dos anos 2050, nós deveremos estar alimentando metade da população mundial. Então, isso é um desafio muito grande para a ciência, tecnologia e principalmente para as instituições que buscam esse conhecimento. Ministro, o senhor disse aí, a gente disse que esses dados são disponibilizados aí para outros cientistas, né? Da mesma forma, esses cientistas também podem ajudar com o projeto, em pesquisas, em sugestões? Hoje, todo projeto de pesquisa, essa é uma máxima aí, durante a Covid a gente exercitou isso, é a atuação em rede, né? A cooperação, e por isso a cooperação internacional é importante. A ciência ultrapassa fronteiras, né? A ciência, ela busca a competência onde ela está instalada e com isso a gente avança a evolução do conhecimento científico e tecnológico nacional. E esse projeto, ele também estimulou a revitalização das pesquisas no navio hidroceanográfico Vital de Oliveira. Sim. Nome difícil, né, ministro? Não, porque esse navio, ele é fundamental, né? O Brasil, e aí é bom ressaltar, existe já uma base, uma massa crítica brasileira na área de oceanografia, nas diversas áreas relacionadas com mar e oceano, muito significativo. Mas nada do que se faz, da mesma forma que um laboratório tem as características, quando se pensa em oceano e mar, a gente tem que ter no locus. E aí a importância de navios oceanográficos como esse, que no caso específico desse navio, ele cumpre um papel de acompanhar todo o trabalho das 8 boias. Então esse é um processo de interação. Muitas vezes a gente não percebe que fazer ciência tem características específicas, não é só dentro de um laboratório. Pode ser o trabalho de campo, pode ter o trabalho no mar, né? Quando eu falo, por exemplo, no trabalho de oceano, tem todo o trabalho com fauna, que muitas vezes você vê biólogos e outros profissionais que ficam com um barquinho, né, monitorando, né, a fauna. Isso é um pouco o trabalho de pesquisa. Ele é um navio de pesquisa. É um navio oceanográfico, um grande navio, um grande laboratório, né, flutuante. A gente pode dizer que ele faz tipo um raio-x aí do... Ele tem diversas medições que ele faz
né, num trabalho em parceria, inclusive, com a Marinha, né? A Marinha é um grande parceiro quando a gente faz pesquisa, né, na área de oceanos e mar. Ou seja, é um conjunto de instituições que tem a oportunidade de olhar de uma forma diferenciada esse ecossistema. Agora, ainda falando de oceanos, ministro, nessa semana um evento com participação de 25 países discute em São Paulo a cultura oceânica. Qual é a mensagem que o Ministério vai levar para esse evento? Veja bem, está ocorrendo em Santos, né? É uma parceria com a Universidade Federal de São Paulo, né? Que tem a participação de ONGs, que tem a participação da Unesco, que tem a preocupação do olhar da sociedade para as questões do oceano. Isso está inserido num contexto mais amplo, que é a década dos oceanos. Nós estamos na década dos oceanos. Uma preocupação, né, muito significativa com esse ambiente, que tem desdobramentos em vários países, em todos os continentes, e que tem sido, nos últimos anos, objeto de preocupação. A gente fala, por exemplo, do plástico no mar. A gente fala de alguns impactos que a gente tem nas diversas tipologias de fauna que a gente tem. Ou seja, o oceano passa a ser a preocupação. Por quê? Porque ele se desdobra nos impactos em terra das mudanças climáticas. Ministro, são 25 países, né? Que experiência que o Brasil está levando para esse encontro? Veja bem, nós temos uma competência da pesquisa brasileira, né, na área de oceanografia. Nós temos um conjunto de instituições nacionais que são referência, inclusive a nível internacional, e muitas dessas experiências que a gente tem conseguido avançar, né, em função de um país que tem uma costa, né, com diversas características bem distintivas. Eu pego, por exemplo, a região do Amapá, ela é bem distintiva da região de Rio Grande, né? As praias do Nordeste são diferentes das praias do Sul-Sudeste. Ou seja, isso são características da relação mar-oceano bem distintivas. Agora, mais do que esse evento com esses 25 países, essa proposta brasileira, ela está se juntando a outras discussões internacionais, né? A ONU proclamou aí o período de 2021 a 2030 como a década da ciência oceânica, né? O que isso significa? O que isso vai abarcar aí? Eu volto a repetir, para nós o mar é a nova fronteira do conhecimento, né? A gente tem atacado isso como oportunidade de novos conhecimentos que se desdobram, né, na possibilidade, inclusive, de geração de riqueza. A gente pensa, às vezes, que o mar, o oceano, a gente pensa só na pesca, mas a gente tem outras, né, impactos que podem significar muito, por exemplo, na área de mineração, na área de energia, né? Nós temos uma perspectiva de geração, né, de energia fotovoltaica offshore, que vai se desdobrar na produção de hidrogênio, por exemplo, só no estado do Ceará, que tem um impacto de uma Itaipu, de algumas Itaipus, como alguns já começam a calcular. Ou seja, o mar, o oceano, é o novo desafio, inclusive para a oportunidade. Ele pode ser um novo celeiro de oportunidades, de oferta de alimentos, de oferta de minerais, de oferta de energia. Ministro, entre as ações do Ministério está aí o apoio à Olimpíada Brasileira do Oceano. Vamos falar um pouquinho sobre ela, quem é que participa, quem é que pode participar, a ideia é despertar a atenção da sociedade para esse tema? Sim, veja bem, a Olimpíada, e aí é interessante, nós temos um conjunto de Olimpíadas do Conhecimento, né? Essas Olimpíadas do Conhecimento hoje são mais de 80 Olimpíadas, e nesse sentido nós temos algumas temáticas. Recentemente, nós estamos terminando exatamente essa semana a Olimpíada do Bicentenário da Independência, que tem um olhar de história, que tem um olhar de conhecimento da brasilidade, da independência, da liberdade. A Olimpíada Oceânica visa exatamente esse olhar, né, mais com viés ambiental, mais com viés biológico, de um conhecimento que você mobiliza crianças, estudantes, docentes, educadores, famílias, no sentido de estimular as Olimpíadas como um instrumento de buscar não só a evolução do conhecimento, mas a capacidade da descoberta, da investigação. A gente brinca que quem entra numa Olimpíada se sente sempre estimulado a buscar conhecimento, a buscar o novo.
E aí tem um papel também de estímulo mesmo com estudantes, crianças, né, ministro? Essa coisa de estimular o gosto pela ciência mesmo, né? Pela ciência não, pela investigação, pela capacidade de descobrir o novo, da novidade. E isso leva ao estudo, leva ao trabalho em equipe, porque nós trabalhamos em Olimpíadas sempre com a lógica de trabalho em equipe, mas queria destacar que nesse processo das Olimpíadas que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações conduz, muitas delas, e a grande maioria, em parceria com os colegas do Ministério da Educação, tem um ator que é fundamental, são os docentes, os professores, que são eles os grandes animadores a nível local. E aí, só para ressaltar quão relevante tem sido essa lógica das Olimpíadas de Conhecimento, nós lançamos recentemente um programa de cidades olímpicas. O que são as cidades olímpicas? São aquelas cidades e aqueles municípios que nós estamos premiando com um selo de estímulo à busca do conhecimento pela prática das Olimpíadas de Conhecimento. Ministro, rapidamente, quem tiver interesse aí pela Olimpíada Brasileira do Oceano, precisa fazer o quê? Tem que seguir qual caminho? Entra no site do Ministério, mcti.gov.br, lá vai ter os caminhos e toda a orientação de como perseguir. E na dúvida, entre em contato direto com o Ministério. Mas eu quero alertar que em várias cidades desse país, diversos docentes já estão com as informações que eles são grandes animadores desse processo. Bem, nós conversamos com o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Paulo Alvim. Obrigada por sua entrevista aqui à Voz do Brasil, ministro. Obrigado, Nazi. Obrigado, Mariana.